Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, galera? Chegando na área, hein? Vídeo pra falar do Inter, vitória sobre o Vasco da Gama. Está permitindo o Internacional sonhar, hein? A vitória está permitindo o Internacional sonhar. Difícil é, mas uma situação que é chover no molhado. Mas antes, chega lá na KTO, te cadastra, usa o cupom Daniel, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito. KTO, para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá porque o Internacional fez o que precisava. Quando você almeja algo mais na competição, claro, você tem que pontuar contra os grandes, e aí, dependendo da circunstância, o empate é um bom resultado, mas diante de quem está mal, você tem que ganhar. E o Internacional fez isso nas suas duas últimas partidas. Patrolou o Santos e agora vitória em cima do Vasco pelo placar de 2-1. De um Internacional que foi melhor do que o adversário, boa, mas uma boa parte do jogo. O Inter que começou ali sentindo um pouco a partida, o Vasco da Gama tentou um outro ataque logo no começo do jogo, o Inter com uma postura que ficou em determinados momentos claríssima de jogar no contragolpe, mas o jogo foi ficando à feição do Inter, que passou a controlar a bola, avançar mais as suas linhas, trabalhar com segurança e chegando à abertura do placar, num belíssimo gol, né? O gol do Maurício, claro que ele chutou, a bola bateu no Léo Jardim, mas a jogada do Alan Patrick é um negócio impressionante. É chover no molhado, né? Alan Patrick, de novo, disparado o melhor jogador do Internacional. E aí o Inter terminou o primeiro tempo com a vantagem mínima em termos de placar, mas de uma superioridade em relação ao adversário. O Inter teve mais posse de bola, o Inter finalizou mais do que o Vasco da Gama e era natural que o Vasco fosse jogar um pouco mais avançado no segundo tempo para tentar justamente chegar ao empate. E o Vasco jogou melhor ali o começo do segundo tempo, mas o Inter ainda fazendo um bom jogo, né? No aspecto defensivo até então, o Inter com a marcação mais firme e aí sim saindo na velocidade. O Internacional chegou ao gol de Ener Valencia, mais um gol do centroavante colorado, mas aí é aquela história, né? E claro, já aconteceu contra o Fluminense, a história se repetiu e fica muito claro por que isso ocorre. O Internacional com Alan Patrick é um time, sem Alan Patrick é outro. E aí quando você perde aquele jogador da criatividade, o articulador, o cara que é o cerebral do time, e você acaba optando por uma postura mais defensiva, é natural que você chame o adversário para o seu campo. E foi o que acabou acontecendo. Claro que o placar era muito favorável ao Inter, 2-0, mas aí o Internacional passou a ter dificuldades na partida. Não que o Vasco da Gama tenha criado com qualidade. O time que ficou, na verdade, optando pela jogada de lado de campo e chuveirando bola na área. Mas o Vasco da Gama teve algumas chances, o Rocher, mais uma vez, muito bem o goleiro do Internacional, mas como o Inter se retraiu ali nos minutos finais, né, com a saída do Alan Patrick, principalmente, porque a saída do Alan desmanchou, né, o poder de chegada ao ataque do Internacional, numa desatenção defensiva, bola alçada na área, o Alex Teixeira, né, pulou sozinho para fazer o gol. E aí, claro, o Vasco da Gama naturalmente cresceu na partida. E aí o Inter ficou se defendendo, tentando escapar na velocidade, principalmente com a entrada do Pedro Henrique, mas aquele jogo de qualidade do Inter que se viu durante boa parte da partida, a maior parte do jogo, não se viu depois que o Alan Patrick saiu. Mas é aquela história, gente, você tem que aproveitar as oportunidades. E o Inter soube aproveitar mais uma vez. Venceu o Santos, o Internacional venceu o Vasco da Gama e agora lhe permite sonhar com algo mais. Lhe permite acreditar, mesmo que ainda esteja difícil, uma vaga
a pré-Libertadores da América. Tem muita coisa para acontecer. Agora, o Inter vai ter que jogar com a corda esticada. O Internacional demonstrou que teve atitude, assim como ele teve na partida contra o Santos no estádio Beira-Rio, e essa vai ter que ser uma constante agora. O Inter vai ter que jogar todos os jogos que restam no limite para ganhar o maior número de pontos, né, possíveis aí na disputa e chegar a, quem sabe, brigar por uma vaga à pré-Libertadores. Ainda continua difícil, mas o Internacional sinaliza que pode, quem sabe, chegar a esta condição no Campeonato Brasileiro. Eu estava acompanhando rapidamente as redes sociais, algumas críticas ao Kudê, chamou o adversário, e é verdade, a saída do Alan Patrick acaba determinando isso. E fica realmente a importância do quanto o Internacional precisa desse jogador, né? E, na medida do possível, utilizá-lo até o final da partida, né? O Alan Patrick é um cara que chama a marcação, preocupa o adversário e faz com que o time que enfrente o Internacional tenha uma atenção maior de marcação. Acaba até, daqui a pouco, não chegando tanto ao ataque porque tem que se defender um pouco mais diante da qualidade do futebol que apresenta o Alan Patrick. Mas é aquela história. O resultado foi justo de quem foi melhor durante a maior parte da partida. Quero saber a tua impressão a respeito do jogo. Deixa um comentário aqui embaixo, dá o like, ativa as notificações, te inscreve no canal e fui!